Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à meditação online. Meu nome é Daphne e hoje eu vou compartilhar mais um pouquinho desse método de meditação tão maravilhoso chamado Sahaja Yoga com vocês. Se essa é a sua primeira vez aqui, se esse é o seu primeiro contato com a Sahaja Yoga, não se preocupe, esse programa é feito especialmente para você. Nós sempre fazemos uma introdução com os conceitos básicos que você precisa saber para começar, e depois a gente aborda com um pouquinho mais de profundidade um tema escolhido dentro desse universo tão vasto de conhecimento que nos foi dado pela fundadora da Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi. Hoje, o tema é o primeiro chakra, o Muladhara. Como ele é o chakra que sustenta a nossa evolução, que está na base de tudo, ele é muito importante, nós vamos trabalhar com alguns mantras para purificar e fortalecer esse chakra, mas de forma muito simples, muito introdutória. Então não se preocupe. Eu queria pedir para todos vocês, desde o início, ficarem bastante confortáveis. Se a gente não preservar nossa atenção desde já, vai ficar muito difícil na hora da meditação. A nossa atenção já é sempre muito disputada, muito fragmentada. Então vamos nos afastar de qualquer coisa que possa nos distrair do celular ou assim, evitar fazer outras coisas enquanto a gente assiste o programa. E vamos adotar a postura de meditação, que é muito simples. Nós ficamos sentados mesmo, com os pés encostando no chão, os pés descalços ou com meias, as mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima em uma atitude receptiva, e desde já você procura relaxar. Você pode respirar lenta e profundamente e deixar a atenção sair do seu corpo e dizer para sua mente, para que a sua mente possa entender que esse é o momento de cuidar do seu interior. Nada mais importa, isso é muito importante. Vamos sair dessa frequência de tensão, de preocupação, de projeção para o futuro. Vamos tentar nos fixar no presente. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mantras. Quem nos acompanha já tem uma noção sobre esse assunto, mas é muito simples, não tem nada de muito complicado. E a gente vai ver que os mantras são apenas sons que ajudam a melhorar a qualidade dos nossos chakras. Mas vamos começar pelo começo. O que são os chakras? Bom, como Shri Mataji nos ensina, dentro de nós temos um corpo sutil, um corpo energético, que ele é um mecanismo bastante complexo, mas ele está aí representado de forma simplificada para a gente ver. Ele tem 3 canais de energia, o esquerdo, que é a linha azul, o direito, a linha amarela, e o central, que é a linha pontilhada e branca. Cada um desses canais cuida de um aspecto do nosso ser. O canal esquerdo é o início de tudo, ele cuida da energia da emoção e do desejo, ele cuida do nosso lado emocional. O canal direito, ele rege todo o nosso lado físico e mental, ele nos dá a energia que a gente usa para pensar e agir. E o canal central é uma dimensão praticamente esquecida no nosso dia a dia, que é o nosso lado espiritual e é onde a nossa evolução acontece. Ele é o canal que nos conecta ao presente e a dimensões muito mais elevadas. Normalmente, nós ficamos presos em um movimento pendular entre um canal e outro. Ou a gente fica no canal esquerdo, sujeito às nossas emoções, em sua maior parte negativas. Quando a gente fica muito no canal esquerdo, nós podemos desenvolver quadros depressivos. Ou a gente vai para o canal direito, com um excesso de preocupação, ansiedade, euforia, o estresse mesmo. Então a gente fica oscilando
E o que vai nos trazer para o centro, para o canal central, é justamente a meditação. Daí a importância dessa prática. Além dos canais, nós temos no nosso corpo sutil os chakras, que são centros ou plexos de energia. Eles estão localizados ao longo da nossa coluna vertebral e na cabeça também. Os chakras, eles regem funções corporais que estão relacionadas mais ou menos aos órgãos e aos sistemas do nosso corpo físico que estão localizados próximos a esses chakras. E eles também nos dão habilidades espirituais, então está tudo conectado. O primeiro chakra, que é o Muladhara, ele fica bem aqui, é o primeiro na base da coluna, e ele nos dá uma qualidade muito importante que se chama inocência. Além da inocência, ele nos dá a sabedoria, o equilíbrio, a humildade. E subindo, a gente tem o segundo chakra, Swadhisthana, cuja qualidade principal é a criatividade. O terceiro chakra nos dá a satisfação, contentamento. O quarto chakra, a autoconfiança, o senso de segurança. O quinto chakra rege toda a nossa comunicação, ele fica na região da garganta. Ele nos dá o senso de coletividade, entre outras qualidades muito importantes. O sexto chakra é o chakra do perdão. Aqui residem o nosso ego e o nosso superego, que são instâncias psíquicas que constituem terminações dos canais. O superego é onde termina o canal esquerdo, o ego é onde desemboca o canal direito. São dois grandes desafios para a nossa evolução espiritual, porque eles nos dão um senso de individualidade e nos desconectam, eles cortam a nossa conexão com o todo, porque essa conexão fica aqui no sétimo chakra, o Sahasrara, e é aqui que acontece o verdadeiro estado de yoga, quando nós nos integramos com o poder onipresente do amor divino. Quando o nosso eu individual se une a esse poder cósmico e a gente se dissolve nesse oceano de amor. Mas isso é algo para ser experimentado e não descrito. O Muladhara Chakra, mais especificamente, que é o nosso foco de hoje, como eu disse, ele é a fonte da inocência e da sabedoria em todos os seres humanos. Essas qualidades, elas podem ser obscurecidas, mas jamais destruídas, como Shri Mataji nos diz. Por mais que a nossa inocência tenha sido atacada, essa qualidade ela permanece ali, adormecida, e ela pode ser despertada em todos nós. E com ela, a gente também descobre a alegria, essa alegria que não depende de fatores externos, mas a capacidade de se regozijar com as coisas simples, com as coisas do cotidiano, com a beleza da criação. A inocência dá muita sabedoria também, como diz Shri Mataji, de uma pessoa com ego grande é que na verdade pode ser enganada, que pode se tornar um idiota, mas as pessoas inocentes são muito sábias. Assim como os pássaros migratórios, conseguem ir da Sibéria para os climas mais quentes só seguindo o seu magnetismo interior, da mesma forma uma pessoa inocente tem essa sabedoria que vai guiar ela por toda a sua vida. A humildade é uma característica que também vem com a sabedoria, o discernimento, que é saber o que é bom, o que é ruim para a sua evolução espiritual, e a espontaneidade, que é uma qualidade muito interessante, porque quando nós somos inocentes, isso significa que quem nós somos por dentro, interiormente, é a mesma pessoa que nós somos por fora, que nós demonstramos ser para outras pessoas. Porque todos nós vestimos máscaras sociais, mas quando nós somos de fato inocentes e espontâneos, não existe uma lacuna muito grande entre essa máscara social que você veste e quem você de fato é. Então você não tem um sorriso para as pessoas enquanto dentro de você tem pensamentos maliciosos. Não é isso que acontece. O seu interior é purificado e você desperta isso, então você não precisa agir de forma diferente do que você sente. Existe uma integração. Isso é muito, muito saudável. Isso faz muito bem para a alma quando isso acontece. E a meditação nos traz isso. E as pessoas percebem, porque
a gente percebe os sinais sutis, às vezes quase imperceptíveis, de linguagem corporal, de microexpressões que indicam que a pessoa não está sendo autêntica. A gente tem um senso para isso. Mas trabalhando o Muladhara, nós nos tornamos cada vez mais autênticos e espontâneos. E esse chakra, ele está na base de tudo e é dele que surge o canal esquerdo. Como nós dissemos, o canal esquerdo cuida das emoções. Então, para a gente ter equilíbrio emocional, é imprescindível que o Muladhara esteja forte, em bom estado. Um Muladhara fraco, naturalmente, ele vai fazer com que as nossas emoções fiquem fragilizadas, vulneráveis, instáveis, inconstantes. Essa inconstância vem do Muladhara fraco. Então, oscilações de humor, uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. E a gente sabe que a inocência ela é muito atacada na nossa cultura. E então, a gente precisa se proteger e fortalecer esse chakra também. No nível físico, ele rege o plexo pélvico, as funções reprodutoras, a sexualidade, as funções excretoras também, que como a gente viu, ele está logo abaixo da nossa Kundalini. Vou falar sobre a Kundalini daqui a pouco. Mas o Muladhara cuida da eliminação de todas as impurezas, porque justamente ele está abaixo da Kundalini. A Kundalini fica acima dele e ela não se mistura com essas funções mais básicas e primitivas, mais grosseiras de um ser humano, né? E aí ele também cuida da memória. Problemas graves de memória geralmente estão associados ao Muladhara e ao equilíbrio, principalmente equilíbrio emocional, mas não só, porque o Muladhara está conectado com o nosso cerebelo, que é a parte do cérebro que também nos dá o equilíbrio corporal. Então, gente, o Muladhara é o início de tudo. Por ser o primeiro chakra, todo o corpo sutil se assenta sobre ele, inclusive essa sílaba Dhara significa sustentação, mula, raiz. Então, a sustentação da raiz. É como se ele fosse o alicerce do nosso corpo sutil, e se esse alicerce estiver fraco, a gente... tudo pode ruir, nada se sustenta, a nossa evolução não se sustenta. E a inocência é uma qualidade, às vezes, tão abstrata que é difícil a gente colocá-la em palavras, mas a gente, quando vê a inocência, a gente sabe o que ela é. As crianças e os animais, é claro, têm essa qualidade muito aflorada. Se a gente observar as crianças pequenas, a gente vê como elas estão no momento presente, como elas não têm malícia, como elas são o que elas são. Elas, enfim, é só olhar uma criança e a gente vai saber o que é inocência. Só que nós, como adultos, nós também podemos despertar essa qualidade. Não é uma inocência ingênua, mas é uma inocência acompanhada da sabedoria. Não é que nós vamos nos tornar pessoas infantis, mas pessoas que são como as crianças. Então, a inocência numa pessoa que tem maturidade é algo ainda mais belo, porque é muito raro, é muito difícil. E é algo que a gente desperta de fato meditando, porque como diz Shri Mataji, quando nós estamos em meditação, ou seja, em consciência sem pensamentos, necessariamente nós somos inocentes, porque são os pensamentos que carregam as impurezas, né? Cessam os pensamentos, cessam as impurezas também. Vamos prosseguir aqui. Os mantras eles são um instrumento poderosíssimo para a gente fortalecer os chakras. Então agora a gente já estabeleceu a necessidade de trabalhar e curar e proteger o nosso Muladhara. Agora a gente tem vários recursos para fazer isso. A meditação em si é o mais poderoso, essencial, mas em meditação existem algumas técnicas que a gente pode fazer. São técnicas, às vezes, que envolvem os elementos da natureza, as nossas mãos, as nossas vibrações. Shri Mataji nos ensinou centenas de técnicas. Mas os mantras são muito efetivos. Então, eles são sons entoados em meditação, que eles emitem vibrações que vão atuar sobre aquele chakra. Ele vai reverberar e ressoar
na divindade que preside, que reside naquele chakra. Só que para que isso funcione, para que isso ocorra, a gente precisa estar em conexão. Entoar os mantras sem ter essa conexão com o poder divino é como você tentar fazer uma ligação com o seu telefone desconectado da rede. É como você tentar mandar uma mensagem com o seu telefone em modo avião. É só uma repetição vazia de som. O mantra ele funciona quando existe essa nossa conexão individual com o poder do amor divino. E para que isso aconteça, a gente precisa desejar, a gente precisa meditar e a gente precisa despertar uma energia que fica na base da nossa coluna, que se chama Kundalini. Aqui vocês vão ver, nessa animação, em linhas gerais, como acontece a realização do Si. Essa energia maternal, arquetípica, feminina, na base da nossa coluna, acima do Muladhara, ela desperta e ela vai passando por todos os chakras, ela vai limpando, regenerando cada um deles e permitindo que esses chakras emitam suas qualidades inatas. Mas o mais grandioso, o mais importante evento acontece quando a Kundalini chega no 7º chakra. Porque é lá que acontece nossa yoga, que literalmente significa união. Então, ela nos conecta com o inconsciente coletivo, com o poder onipresente do amor divino. E a partir de então, quando a gente entoa um mantra, esse mantra tem poder. E nós vamos começar com formas mais simples dos mantras, para facilitar a nossa vida, né? Principalmente para quem ainda não tem familiaridade. Esses mantras são feitos em sânscrito. Sânscrito é uma língua sagrada muito antiga, da onde se derivaram as línguas faladas no continente indiano, subcontinente indiano, e ele foi cunhado a partir dos sons que a Kundalini faziam quando a Kundalini passava pelos chakras, e santos e sábios que meditavam profundamente conseguiam ouvir esses sons, e dali surgiram os fonemas em sânscrito, depois foram sistematizados numa língua que hoje ela não é falada, mas só em contextos religiosos, sagrados. E na Sahaja Yoga a gente faz as afirmações, que também tem a mesma função dos mantras, que é despertar a qualidade dos chakras. As afirmações a gente faz na nossa língua materna, até para que elas tenham mais significado pessoal e a gente possa introjetar aquilo que a gente está falando. Mas os mantras, em específico, eles são mais poderosos quando entoados nessa língua sagrada, o sânscrito. Bija mantras são mantras sementes, são pequenas sílabas que carregam grandes vibrações. Primeiro a gente começa com a Um, que é o som primordial, que é dito que é o som que foi emitido quando o universo foi criado, porque antes era somente o silêncio, era somente a inocência. Como diz Stigmatas de primeiro, havia a inocência, porque ela precede tudo. Depois, com a explosão cósmica que criou todo o universo, foi emitido esse som, o A1, ou o Om, que é a forma contraída. E ele contém em si esses 3 princípios do universo, o desejo, a ação e o propósito, o canal esquerdo, direito e central. E depois a gente vai entoar a sílaba, o Bija Mantra que atua no Muladhara, o primeiro chakra, que é Lam, simplesmente Lam. A gente começa com Om, faz o Lam 4 vezes, porque 4 é o número desse chakra, ele tem 4 pétalas, ele tem 4 subplexos, enfim. Então, a gente faz Om, Lam, 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 e termina e encerra com Om. Isso eu vou conduzir durante a meditação, então não se preocupe, eu só estou introduzindo para você ir se familiarizando. Depois, a gente vai fazer um mantra específico para despertar a divindade que representa as qualidades do Muladhara, que personifica essas qualidades e que traduz essas qualidades para o nosso cérebro, que às vezes precisa de uma certa simbologia para entender coisas muito abstratas. Shri Ganesha é uma divindade hindu que, como vocês veem, é um menino, ou seja, a inocência da criança,
com a cabeça de um elefante. O que significa ele ter a cabeça de um elefante? Primeiro, os elefantes são animais muito sábios e têm uma memória excelente. Mas além disso, o fato dele ter uma cabeça de elefante significa que ele não tem ego nem superego. São falsas identificações que impedem nossa evolução espiritual. Ele dança em profundo regozijo, ele tem uma barriga avantajada, significa satisfação e contentamento. O veículo dele é um camundongo, que indica a humildade. Então, cada um desses aspectos dessa figura, dessa imagem, diz alguma coisa sobre as qualidades arquetípicas do nosso Muladhara, as qualidades as quais a gente precisa despertar. Então, se a gente for resumir tudo que envolve o Muladhara em uma imagem, é essa, a imagem de Shri Ganesha. Então a gente vai cantar o mantra em sânscrito para Shri Ganesha, porque com um verso a gente consegue despertar todas essas inúmeras qualidades dentro de nós. A inocência, a sabedoria, tudo a gente desperta quando a gente canta o mantra para a divindade que preside aquele chakra. Então o mantra é mais ou menos assim: Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Namo Namaha. Om é a sílaba primordial, Tvameva Sakshat seria esteja presente, Shri Ganesha, esteja presente, Shri Ganesha, Namo Namaha são saudações, eu saúdo, nós saudamos. Então você só está saudando, dando respeito àquilo, àquele princípio divino, e aí quando a nossa conexão está funcionando, está operando, está fluindo, o divino nos escuta e essas qualidades surgem com muita força dentro de nós a partir da entoação do mantra. Bom, eu já falei um pouco demais. Agora nós vamos assistir a uma palestra de Shri Mataji, em que ela nos fala também sobre o Muladhara. É um pequeno trecho e na sequência a gente já vai partir para a meditação, combinado? Nós assistimos a palestra com a mesma postura meditativa que a gente vai adotar pelo resto do nosso encontro, então procure ficar bem confortável, a postura ereta, as mãos sobre o colo, as palmas voltadas para cima, os olhos abertos para assistir a palestra e atenção aqui no momento presente. I bow to all the seekers of truth. The other day, I told you a little bit about the first center called as Muladhara Chakra and Kundalini, which is the residual consciousness in the triangular bone called as sacrum. As I told you that this is the pure desire power which has not yet been awakened and is not yet manifested within you, which resides here waiting for a moment to arise and to give you your second birth, your baptism. It makes you a peer. It gives you your self-realization. This pure desire is to be one with your spirit. This, unless and until it is fulfilled, those who are seeking will never be satisfied, whatever they may do. Now this first center is very important because this was the first center that was created when the primordial being started doing the job. This is the center of innocence, that is holiness. First thing that was created was holiness on this earth. This center is very important in all the human beings because animals have innocence, they have not lost it, while we have a right, or we can say we have a freedom to abandon it. We can do it. We can somehow or other destroy it by our so-called ideas of freedom. Now this center has a power to give us wisdom. Now wisdom is such a word
that cannot be explained. Wisdom is the balance between your understanding of what is good and what is bad, where you really understand what is good for your spirit is wisdom. And when this center is alive and is not destroyed, then you really know what is wisdom is. For example, the person who has got this center very well developed can tell you whether it is the north or the south. Because the magnetism that is in the Mother Earth, this center is made by the element of Mother Earth. So the magnetism that is in the Mother Earth is there present in this center. When the birds fly all the way from Siberia to Australia, they do it with the help of this center because they know whether they are moving northward or southward. They have an innate wisdom to know which way to move. And that's why one should know that this center is also within us, but we have lost our sense of judgment because we have lost that magnetism within us. An innocent person is really like a magnet, and he attracts the people towards himself, just like a flower attracts a bee towards itself. There are some fishes in which they have found actual magnetic field, and in some of them they have even found a regular magnet placed in certain fishes by which they know whether they are going north, south, east or west. This center in us can be destroyed by various ways, as I told you last time. Now if you see from the top there's a blue line coming down. This is the power of our desire, by which we desire, is the emotional side of a human being. When a person neglects his emotional side or does not respect his emotional side, then this center gets lost. It gets very much destroyed. The emotional side in these modern times is not well understood by human beings. I'm sorry to say, but it is very true that when you destroy this center, first thing that sets in is impotency or overactivity, like the rapist and all that are created because this center is neglected. Both things are just the same in the eyes of God. Any extreme is wrong. Now those people who say that you can be enlightened through sex are really, I don't know what to call them. Because she is your mother sitting down there. She is only your mother. She has no other child, and she is holiest of holy. She is the Holy Ghost within you. And if you want to sex on your mother, I don't know if people understand that here. In India it's impossible. We cannot understand this nonsense. So it's the same insult to your mother, like some people try to insult Mother Mary by putting Christ in a very awkward situation with her. It's something like that, we can say, happens when you start talking like this. It's a very great sin to do such a thing to your own mother, which is the Kundalini. And that's why the other day I told you, I have seen some people have Kundalini, which is all the time tossing her head and breaking her whole body and just feeling so helpless because she's made so weak, because the holiness from a person is vanished. Muito bem. Vamos nos preparar agora para a meditação. Feche os olhos. Procure relaxar de fato. Para isso, vamos respirar. Inspire, encha o pulmão de ar, segure. Agora
Agora solta bem devagar, mantenha o pulmão vazio. Agora inspira novamente. Segura. Solta e mantenha o pulmão vazio. Mais uma vez, inspire, segure o ar, solte bem devagar. Normalize a sua respiração. Primeiramente, nós vamos despertar a nossa mãe, a nossa Kundalini, com algumas afirmações muito simples. Essas afirmações podem ser feitas em pensamento, não é necessário repetir em voz alta. Primeiro, coloque a mão sobre o lado esquerdo do peito, coração. E aqui, vamos fazer uma pergunta. Mãe, quem sou eu? E nós mesmos vamos responder, mãe, eu sou o puro Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Você pode repetir isso por 3 vezes. Agora suba a mão para o lado esquerdo, do encontro do pescoço com o ombro, você pode virar a cabeça para o outro lado. E vamos afirmar, mãe, eu não sou culpada, eu não sou culpada de nada. Por várias vezes afirmo, mãe, eu não tenho culpa de nada. Agora suba a mão para a testa, pode inclinar a cabeça um pouco para frente, para baixo. E afirme, mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Pode colocar a mão agora na nuca. Não tem essa representação aí na tela, mas é muito simples. Só coloque a mão direita na parte de trás da cabeça, acima da nuca, na verdade. Pode inclinar a cabeça para trás e peça à mãe, por favor, perdoe todos os erros que eu tenha cometido contra a minha evolução. Sem se sentir culpado, apenas para sua própria satisfação. Mãe, por favor, perdoe todo e qualquer erro que eu tenha cometido contra a minha evolução, consciente ou inconscientemente. Agora a mão vai para o topo da cabeça, o nosso 7º chakra, o Sahasrara, o chakra onde acontece a nossa conexão.
Faça uma massagem bem forte, pressione o topo da cabeça e peça aqui: Mãe, por favor, me dê a realização do Si, por 7 vezes. Mãe, por favor, me dê a realização do Si. Ao terminar, abaixe a mão, mantenha as 2 mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima e os olhos fechados. Nós vamos nos dedicar por alguns instantes à meditação silenciosa. É muito simples, se os pensamentos vierem, procure testemunhá-los, sem se envolver, sem reagir a eles. E apenas observe enquanto gradualmente o intervalo entre um pensamento e outro vai aumentando. Se os pensamentos insistirem, você pode gentilmente dizer: isso não, agora não, mas sem se aborrecer, sem se frustrar, é normal. Tenha paciência, mas se distancie cada vez mais dos pensamentos. Agora nós vamos fazer a entoação dos mantras. E isso é algo que também ajuda a promover a consciência sem pensamentos. Nós vamos fazer a seguinte sequência: Om, Lam, 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 Om, por 3 vezes. Na primeira vez você pode ouvir, nas outras vezes você pode entoar junto. O mantra ele não pode ser feito só em pensamento, ele tem que ser vocalizado. Vamos lá, a gente inspira, começa. Om Lam 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 Om
Sinta o silêncio se instalar dentro de você depois da entoação dos mantras. Usufrua desse silêncio. Veja se ficou mais fácil entrar em consciência sem pensamentos. Agora vamos despertar o princípio divino que rege o Muladhara para fortalecer, equilibrar, purificar esse chakra. Vamos entoar Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Namo Namaha por 4 vezes. Na primeira você pode ouvir, nas outras você pode entoar junto. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Namo Namaha. 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 Vamos meditar por mais alguns instantes. O despertar da Kundalini se manifesta sob forma de vibrações. Ainda mantendo o estado meditativo, nós vamos verificar essas vibrações. Coloque a mão sobre a cabeça, mantendo uma distância sem encostar agora. Primeira mão direita e veja se uma brisa fresca ou quente está emanando do topo da sua cabeça. Procure em toda a extensão do couro cabeludo. Abaixe a mão direita e faça a mesma coisa com a mão esquerda. Você pode sentir também pontada, peso, formigamento. Abaixe a mão esquerda e observe ambas as mãos agora, da forma como elas estão sobre o colo. Veja se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra, se algum dedo está formigando, latejando.
ou se você sente apenas um frescor, uma suavidade nas mãos. Essas sensações não são aleatórias, elas são, na realidade, um diagnóstico muito preciso da situação do nosso corpo sutil. Se você sentiu pontada, calor na base das mãos, no pulso, isso significa que o Muladhara Chakra está sendo trabalhado pela Kundalini. Essa é uma informação que a gente pode guardar para hoje, porque decodificar as vibrações das mãos é algo que a gente aprende ao longo do nosso caminho, da nossa prática na Sahaja Yoga. Mas para hoje basta a gente saber que se você sentiu pontada, calor ou formigamento na base da mão, isso significa que o Muladhara Chakra tinha bloqueios, obstruções que estão sendo trabalhadas pela Kundalini. E esse trabalho tem que ser constante, nós temos que oportunizar que a Kundalini nos trabalhe sempre, todos os dias, mais de uma vez por dia. O ideal é que a gente medite pela manhã e à noite, para começar o dia em equilíbrio e terminar o dia bem, remover os desequilíbrios nos quais nós incorremos durante o dia. 5, 10 minutos é mais do que suficiente. São breves momentos para você olhar para dentro, fazer uma introspecção, permitir que a Kundalini desperte e deixar que esse coeficiente espiritual divino cuide de todas as suas necessidades sutis. Você pode fazer os mantras, pode fazer as afirmações, mas o ideal é que você tenha contato com pessoas mais experientes para te auxiliarem nessa jornada. Nós temos muitos cursos presenciais e online da Sahaja Yoga. Você pode descobrir o endereço próximo à sua casa no nosso site www.sahajayoga.org.br. Da mesma forma, os cursos online que acontecem pelas plataformas do WhatsApp, do YouTube, você pode se inscrever pelo nosso site, saber as datas, quando eles se iniciam, e aí você vai ter um contato mais próximo com instrutores experientes que vão te auxiliar em toda essa jornada até que você seja proficiente na Sahaja Yoga, você seja o seu próprio mestre, consiga conduzir as suas próprias meditações e, por que não, ensinar isso a outras pessoas também. Fortemente encorajando que vocês, se tiverem centros presenciais da Sahaja Yoga, compareçam. É muito bom, é necessário inclusive estar em coletividade. Eu me despeço, espero que vocês tenham desfrutado da meditação de hoje e que todos nós tenhamos saído daqui com o nosso Muladhara mais fortalecido. Muito obrigada pela presença, pela participação. Dúvidas e sugestões vocês podem nos deixar através do link que está aqui na descrição do vídeo, que abre para um formulário do Google. Nós responderemos por e-mail. Mais uma vez, muito obrigada. Um excelente domingo cheio de vibrações. Namastê!